Minha alma canta a ti, Senhor, e Betel alçará padrão de amor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Glória a Deus, paz, palmas para Jesus, amém? Aleluia, uma glória também, amém? Glória a Deus, fazer o que do seu coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Ponha um anjo aqui, Senhor, ponha outro lá. Ponha lá na porta e outro no altar. Jesus está no meio, comece a operar. Jesus operando, Satanás não pode entrar. Ponha um anjo aqui, Senhor, ponha outro lá. Ponha lá na porta e outro no altar. Jesus está no meio, comece a operar. Jesus operando, Satanás não pode entrar. Aleluia, Jesus, vamos receber a serva do Senhor das palmas que louvam o Senhor Jesus também. Glória a Deus, aleluia. As palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Graças a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, a igreja, por essa oportunidade maravilhosa, né? A qual o Senhor nos concede, meus irmãos. Sem nada podemos fazer, tudo está na mão dele, né? Aleluia. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos. Aleluia. Por esta oportunidade maravilhosa, 259 da árvore cristã, amém? Graças a Deus. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostro o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias cantando vou, porque redimidos pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para lá celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Sou a Santa Bíblia, a santidade dá. Este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, essas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho
lá celestial, acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para lá celestial. Acho eu na Bíblia coisa divina. Amém, Jesus? Graças a Deus, eu te agradeço a oportunidade e as palavras para Jesus. Graças a Deus, aleluia. Estarei dando a oportunidade também para a irmã Alina, amém? Para louvar ou fazer aquilo que o Espírito Santo lhe conceder em seu coração e logo após estarei passando por irmão. Aleluia, Jesus se faz presente, amém? Louvado seja Deus, aleluia. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Mas se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Aleluia, irmão, recebe a certidão das palmas e logo seja também. Glória a Deus, aleluia, só amor de Deus, com a paz de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou louvar o hino aqui da água cristã. 36 da água cristã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Da linda pátria estou bem longe, cansada estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quanto tempo eu vou. Passarinho belas flores, queres me cantar? São os celestes esplendores, mas como meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me usar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito culpado sou, porém seu sangue foi me limpo, eu para a pátria eu vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero
aproximar de Deus, ensinado pela própria palavra, e que Ele se agrade. Aproximar dele agradecendo. Vou expressar o seu nome agradecendo. É o tempo que marca assim, é a palavra que nos exorta, ser agradecidos. Porque o tempo é tempo de adoração. Porque o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez tudo. E nos revelou isso na palavra. Então sentimos essa responsabilidade de sempre agradecer. Agradecer porque a salvação, ela é presente em cada coração, os que aceitam a palavra de bom grado. E não nos deixe confusos, nos deixa sempre de uma maneira toda bem esclarecida. Então nós tivemos a outra sexta-feira sobre a isenção do excessivo medo da morte. O tema da outra sexta-feira, e é uma realidade nessa palavra, tema. O medo excessivo da morte, ele foi eliminado. Desde que a pessoa compreendeu a salvação, não são da graça de Deus, não são do Espírito Santo. É uma realidade mística. Quero dar à minha esposa a oportunidade, como sempre. Depois iremos já meditar na palavra. Precisamos muito estar sempre instruídos pela palavra de Deus. É uma realidade. Graças a Ele, ao Senhor. Glória a Deus! Graças a Deus! Amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém, gente! Igreja 210, água cristã, para glorificar o nome do Senhor. 210. Quem souber, ajude-nos. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Mais uma vez, glorificar e agradecer o nome santo do Senhor, porque é maravilhoso estar aqui na presença dele. Graças a Deus, recuperei de uma gripe que estava ali junto. Primeiro, meu esposo pegou uma gripe, mas aí depois fui eu, mas para a honra e glória do Senhor já estamos bem. Graças a Deus. Louvar para agradecer a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o seu nome. Para Senhor nesta hora, que é ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, é mais sábio que faz dormir. Ó bendito
voz do Senhor. Esse louvor deixa uma mensagem. Quantos que não estão ouvindo a voz do Senhor? E muitas vezes quer dar ouvido à voz do Senhor quando está no desespero. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor a cada momento da nossa vida. E mesmo quando um pai ou uma mãe fala com seu filho: filho, cuidado, filho, olha com quem você anda, filho, não se meta com aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes a gente é desobediência, né? Mas o Senhor quer que nós dê ouvido à sua voz. Quantos nessa noite estão necessitados de ouvir a voz do Senhor? Quantos estão atrás de uma grade, estão ali sofrendo porque não deram ouvido à voz do pai e da mãe? Quantos estão em cima de um leito de dor nesta noite? Porque antes de se humilhar diante do Senhor, falar: Senhor, eu vou para aquele hospital, e muitos perdem até a vida porque não esperaram. Tem coisas, igreja, que nós precisamos até orar antes de fazer. Porque muitas vezes a gente fala: olha, não vai, e a pessoa teima e vai e nem volta. Então nessa noite vamos ouvir a voz do Senhor e vamos orar por aqueles que estão no leito de dor, estão numa UTI, numa CTI, estão ali também nas prisões, são mulheres, são jovens, são homens, são vidas. O Senhor diz na sua palavra que nós, quando ia orar por essas vidas, é como se um de nós estivesse ali na igreja. Não é brincadeira. Às vezes a pessoa fala: mas ele fez coisa errada. Mas é uma alma. O Senhor quer que somente que se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo. O Senhor só quer que aqueles que estão no caminho da perdição se humilhem diante do Senhor. Porque o Senhor morreu por todos. Porém, muitos não reconhecem o amor de Cristo. E poucos são chamados de filhos. Porque aqueles que realmente reconhecem e falam: Senhor, Tu és meu Salvador, e confessa a Ele como Senhor e Salvador de sua alma, esse é filho dele. Vamos orar por aqueles que estão necessitados. E aqueles que estão em tribulação aqui na Venezuela, na igreja. Então, estava vendo, o número está aumentando de pessoas desaparecidas, mortas. Então, igreja, você vê que nossa vida não é nada. A gente é pó, do pó viemos, do pó voltaremos. E o mundo está aí, a palavra se cumprindo, tudo é cumprimento da palavra. E nós iremos se arrepender cada momento da nossa iniquidade, daquilo que não agrada ao Senhor. Glorioso Deus Santo, nesta noite, estamos, Senhor, aqui na Tua presença, pedindo, Senhor, perdão da nossa falha, das nossas misérias, mas também, Senhor, também te agradecendo, porque estamos na Tua presença, e tem tanto, Senhor, nessa noite distante de Ti, mas que Ele venha ouvir a Tua voz, Senhor amado. O Senhor venha usar Teu servo, Tua filha, onde estiver um em desespero, Jesus amado, fala com eles nessa noite, fala ali naquele hospital, naquele presídio, naquela cadeia, Senhor, onde estiver um desesperado, meu Deus e meu Pai, os Teus servos, Tua filha, Pai amado, para levar a palavra de salvação, a palavra de transformação, meu Pai, porque estamos vendo, Senhor, o fim está próximo, Pai amado, mas muitos ainda, meu Pai, duvidam da Tua palavra, e a Tua palavra está se cumprindo, Deus querido.
perderam tudo, Senhor amado, com aquele abaixo-cismo, Senhor, ali na Venezuela. Oh, poderoso Santo de Israel, guarda, Senhor, dos pequenos, guarda dos filhos, usa os missionários, Senhor, naquele lugar, para fazer a tua obra completa. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e abra o entendimento, Senhor, da tua igreja, para ouvir o que o Senhor tem que falar conosco, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Jeová ensina até a glória a Deus. Jeová, mas bem. Aleluia. Ele, palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a nossa igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém? Vamos louvar o nome santo do Senhor porque Ele merece. Amém? Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso e merece o nosso louvor. Amém? Aleluia! Não me esqueço da cena do Calvário, onde um homem solitário padeceu sem merecer. Inocente estava entre malfeitores, contado com os pecadores, castigado até morrer. A este mundo Deus amou de tal maneira que a humanidade inteira o presente enviou. Foi Jesus Cristo, o presente precioso, que nos deu poderoso, a maior prova de amor. O mundo estava em trevas mergulhado, mas seu Filho tão amado, o amoroso Deus mandou, e com teu sangue lavou nossos pecados. Hoje somos resgatados, o preço Jesus pagou. A este mundo Deus amou de tal maneira que a humanidade inteira o presente enviou. Foi Jesus Cristo, o presente precioso, que nos deu poderoso, a maior prova de amor. Foi Jesus Cristo, o presente precioso, que nos deu poderoso, a maior forma de amor. Aleluia! Assim agradeça a rica oportunidade e as palavras ao Rei Jesus. Glória Graças a Deus, e assim aparecem louvores como testemunho da graça de Deus. Glória a Deus! Não sei se é do conhecimento de todos, mas é necessário que seja. É o sacrifício que Deus se agrada. O sacrifício que Deus mais se agrada. É o quê? É o amor e louvor. O fruto dos lábios que confessa o seu nome. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 13, verso 15, fala que oferecemos a Ele sacrifício de louvor, porque é com tais sacrifícios que Deus se agrada. E quando nós estamos esclarecidos, formados, bem formados sobre Deus,
Aí nós temos um discernimento melhor, não temos? Quando ele se agrada, ele está alegre. Não é isso? E quando ele não se agrada? É preciso que nós aprendamos bem o raciocínio da salvífico. Quando ele se agrada, ele está alegre com os servos dele, servos e servas. E quando ele não se agrada, ele fica irado. Por isso, para que nós sejamos bem informados qual é a situação de Deus para conosco, a atitude, precisamos que entendamos bem o que diz as Escrituras. E é muito comum fazer uma pergunta e a igreja ficar em silêncio. Quando se pergunta, a época que estamos, os que recebem a palavra, Deus está irado ou Ele está contente? E nós temos o direito de saber qual é a posição de Deus para conosco de acordo à atitude que tomamos. Isso é muito verídico na palavra de Deus. Não é bom saber? Por isso que a gente está sempre comentando, cuidado com a mistura da lei com a graça. E a pessoa fica sem informação precisa. E muitos fazem isso. Então, quando eu pergunto, eu não sei. Porque se a pessoa pratica a obra da lei, claro que Deus está irado com esta pessoa. Talvez não pareça tanto, mas a Bíblia afirma isso verdadeiramente. Se estamos integrados na graça, qual é a reação de Deus para conosco? Alegria. Então eu preciso saber para ter aquela vida na prática que Deus revela na sua palavra. É uma realidade nisso. Então, por isso que hoje a maior parte dos crentes, os pentecostais, vamos dizer assim, a maior parte eles não gostam da Bíblia. Sabe? Não gostam. Não gostam da Bíblia. Por causa da mistura da religiosidade com da lei com a graça. E quando você nasce aprendendo errado, nasce, quer dizer, aceita Cristo, aprendendo errado, quando chega um determinado tempo, ele já não mais aceita a questão certa, ele tem uma ideia formada. E isso te leva a Bíblia Sagrada se tornar um livro desprezado por muitos, maltratados e quase não examinado, por causa como diz a palavra, dos princípios quebrados sobre o decorrer do tempo e a ganância religiosa. E a gente vê muito isso. Sabia não? Nós estamos num tempo mais rico de servir a Deus, mas é preciso que aproveite a realidade disso. Olhe bem, aqui nós vamos já ler a palavra, o capítulo 3 de Gálatas. Esse capítulo 3 de Gálatas, ele é muito instrutivo e nos adverte de uma maneira toda precisa. Todo preciso. Na minha Bíblia está escrito o capítulo 3,
salvar, mas a conduz a Cristo é a fé. Vamos ir do 1 até o 3, até o 4. Encontraram? Então vamos, Gálatas 3, versículos 1 e 4. Depois vamos pular para o 17 e 18. Sequência aqui. Encontraram? Diz assim: Pois, sensatos Gálatas, quem vos vacilou para não obedecer à verdade, a verdade a vós, perante aos olhos a quem Jesus foi representado como crucificado? Verso 2. Só quiser, 3, isso, é o 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora tem a sequência 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Chega à conclusão, né? Será que em vão e tenhais padecido tanto? E isto também foi em vão. Queda na conclusão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falou pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pode sentar, irmãos. Isso daqui eu vou cumprimentar vocês. Assim como Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Aí vem, pode sentar, vamos analisar bem. Não é perigoso a pessoa viver na carne e pensar que está no Espírito? Porque existem 3 pecados que a graça nos deu direito de ser vencedores sobre eles. 3 pecados. Pecado causado pela carne, o engano de mistura da lei com a graça. Você agora já tem um discernimento pelo Espírito Santo e esse pecado foi vencido. Pecado causado pelo mundo. Diz em João 1,18 que os que são de Cristo, o maligno não lhe toca. Então é vitória. E o pecado causado pela lei. Que você, aquela lei, vou fazer para Deus me dar. Então é o contramão. É a pessoa que se vangloria em si mesmo. Esse pecado de soberba, ele é dominado também através do presente gratuito de Deus. Só que aqui nós vemos que através da ação dos membros de Galácia, que Paulo fazendo um comentário generalizado. Parece que toda a igreja estava nessa contramão, cheio de vanglória e com um alto confiança em si mesmo. E Deus abençoando de graça. Agora eles estavam firmados em propósito. O que se vê muito hoje. Incentiva mesmo. Só que você fazer para depois receber, segundo a Bíblia Sagrada, não está enquadrado na revelação de Deus. Está numa ideia própria, formato próprio. Que Deus é o primeiro em tudo. E agora a igreja estava assim. Ela estava nesta
de mistura. Lei e graça. Até, talvez, não sei se todos sabem como começou a lei, nem sabem. Preciso que saibamos, não é? Para que sejamos bem informados. Porque se trocar um jugo leve por um jugo pesado é condenar a si mesmo. É condenação a si mesmo. A graça é um jugo e a lei tão pesado que foi insuportável. Ninguém conseguiu. Mas quando falta conhecimento, a pessoa mergulha lá. E aí entra a contradição da palavra. Eles receberam a palavra muito bem, selado com o Espírito Santo da promessa, abençoado aqui, a palavra no texto bíblico, ela está no sentido geral. Abençoado em tudo. Não estou falando de riqueza material, está referindo à riqueza espiritual. A igreja foi abençoada em tudo, mas o princípio não foi lei, foi fé. Só que, como a lei já existia no Antigo Testamento, então eles começaram a se misturar, confiar muito em si mesmo e ver essa mistura. A lei foi dada assim. Sempre nós estamos comentando sobre esse assunto, é importante até ilustrar, para que a pessoa fique mais informada. Que não tem coisa melhor do que você ter uma tranquilidade salvífica, mesmo nesse mundo agitado, problemas familiares, pessoal, físico, às vezes sentimental, emocional, mas a virtude da salvação está assim. E isso é o que segura a igreja, e fora disso é o que tem visto, é o que a gente vê. Isenção das pessoas do ministério da palavra e muita desistência na fé. Isto, muita desistência na fé e muita inversão do valor. Que é isso, não? A pessoa já é bendita, agora é maldito. O cristão é bendito porque não tem maldição na vida. O cristão é bendito porque não tem devorador na vida. Ele é bendito porque não tem destruidor nem migrador, porque foi uma conduta criada ou revelada na lei e não na graça. Não vê hoje, não se vê, não se faz, sai devorador, sai destruidor, sai migrador. Coisa que o cristão não tem. Coisa que não atinge o cristão, o verdadeiro cristão que adora. Então aí está a inversão de valor. E isso leva a pessoa a não desfrutar daquilo que Deus trouxe em Cristo, para ele e para ela, para nós. Em vez da pessoa ficar liberta, ela fica escrava da religião e das ideias dos formalistas religiosos. A expressão de interpretação da palavra é essa: a palavra nos revela. Mas a inversão de valor diz: o Espírito de Deus me revela, quer dizer, que é a mim. É o que se vê muito isso, não é pouco não. E ainda usa o nome de Deus, fora do contexto da palavra. Isso é a grande desvantagem que está levando a igreja, porque não é a palavra nos é para nós. O Pai é nosso, o pão é nosso. Glória a Deus. O Deus é nosso, o Jesus
Jesus é nosso. A revelação é nossa. Não é Deus me revela, Deus nos revela. Que é nosso. Vi lá na oração do Pai Nosso. O Pai é, e o pão, o perdão, tudo nosso. Agora que você desvia o nosso para eu sentir, Deus revelou uma coisa que está fora da Bíblia. Entra a inversão de valores, isso não tem faltado nos seus igrejas. Agora, onde nós lemos é o seguinte: está aqui esse tempo, mais uma etapa e mais outra etapa. 3 etapas. Essa etapa aqui dá para todos ver, se nós não estivermos observando, é para mais perto. São doutrinas de libertação. Está compreendendo? Agora, esse objeto aqui representa o quê? Graça. Então, para quem não sabe, esse objeto representa a época em que Deus chamou Abraão. Isso é classificado na Bíblia como... Precisamos avaliar bem para não ficar, tá maravilha, depois não foi nada. Esse tempo aqui, representa o tempo que Deus chamou quem? Abraão. Na lei ou na graça? Chamou na graça. Chamou? Na graça. Na graça. Que é conhecido na Escritura como a 4ª aliança. Quando nós aceitamos a Cristo, que recebemos o Espírito Santo em forma de plenitude, essa etapa é a etapa que mais nos anima. E é a etapa que nos revela a segurança máxima em Cristo. Isso é revelado na palavra e na virtude de Deus em nós. Então, nesse tempo, foi mais ou menos 400 e alguns anos depois do dilúvio, e Deus chama Abraão e faz esta aliança na graça. Na graça. Justamente. Como exemplo que serve para os que já tinham morrido antes do dilúvio, mas salvos. Se eles reaparecessem, eles reapareciam aqui. Acompanhando quem? Abraão. Pai, representante da fé, da graça. Está vendo como se enriquece? Você aprende muito bem. E assim sucedeu. Eu quero que vocês abram as Bíblias lá em Gênesis 15:5. Para que nós tenhamos uma boa informação. Tem pessoas que elas já se reprovam a si mesmo. Não precisa ensinamento não. Ela está reprovando ela mesma. Mas aí é questão de quem faz isso. Gênesis 15:5. Quem puder ler, leia. Em Gênesis 15:5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. E as pode contar? E disse: assim será a tua semente. Sem campanha, sem propósito. Promessa integral, bondade espiritual. Essa bênção é espiritual. Sempre você passa algum negócio de barganha com Deus. Então, Deus chamou Abraão nessa época e investiu.
E Abraão, que era um homem idólatra, era um homem politeísta, quem sabe o que é isto? Ele adorava vários deuses. Estava no auge mais alto do pecado. Desde que ele ouviu a palavra e creu, ele deixou de ser maldito, como diz o Salmo 115, né? Maldito que os semelhante a eles, os que fazem as imagens de escultura. Então ele deixou de ser mobilizado, e agora o maldito, o ligado naquilo, e agora ele recebeu a justificação de bem dito, bem, mas de graça, só porque ele creu. Estão compreendendo? Ou não? Recebeu também mais outra bênção, aqui no capítulo, voltando um pouquinho atrás, do capítulo 13, verso 15, 16, Deus falando com ele tudo isto na graça. Isto é graça. Na época não tinha lei. E é o que a igreja precisa aprender hoje, é preparada em Cristo. Porque isso aí é a doutrina que mais visualizava na época a realização da cruz em Cristo. Aqui no capítulo 13, de versículo 15, se não quiser ler, pode ler o 16. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. 16. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Isto. Outra bênção de graça material. Trabalho, prosperidade, pão de cada dia, vestimento, tudo já na integridade do primeiro fundamento. Aí, irmãos, nós temos só o fundamento referente fé. Fé antes das obras. Estrela dos céus, bênçãos espirituais de graça. Pó da terra, bênçãos espirituais e comum de graça. E assim sucedeu. E dentro dessa promessa, apareceu Isaac. Aí de Isaac, Jacó, e Jacó as 12 tribos, depois a nação foi criando dentro desta promessa. Glória a Deus. Desta promessa, em que a nação desceu em poucas pessoas para o Egito, chega de umas 65, 70 pessoas para o Egito. E lá no Egito, o povo descendente de Abraão tornaram-se escravos dos egípcios, tornou-se uma nação mais debaixo dessa promessa aqui. Está compreendendo? De sorte que quando Deus falou com Moisés, vai tirar o povo do Egito, e assim sucedeu, mas Deus não entregou a Moisés logo no início do ministério referente ao povo de Israel, a lei. Deus trouxe o povo debaixo da graça. Estão compreendendo? E não a pessoa hoje, ela pensa que está no Espírito, está na carne. E não é povo, não são poucos. Aqui são instrução que leva a pessoa a ser um cristão espiritual. Por causa do discernimento. Agora, dessa nação, da saída do Egito, eles foram caminhando, já mais ou menos quase 3 milhões de pessoas, até aqui. Isso aqui é o Monte Sinai. Eles saíram do Egito. Depois
3 meses, chegaram no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19. Quando eles chegaram no Monte Sinai, aí Deus chama Moisés e expressa o seu sentimento desse tempo aqui, ó, tempo de Abraão. Eu prometi a Abraão de graça, agora era só um casal já idoso, renovei as forças, fiz com que a nação fosse formada de graça, agora a nação está formada e aqui está o pé do Monte Sinai. Qual era qual foi o sentimento de Deus? Fazer com que o povo seguisse esse exemplo aqui. Debaixo da promessa. Receber tudo de Deus de graça. Investimento. Então o povo aprendia. O povo é espiritual. Porque não tinha do que se vangloriar, eles não faziam obra, Deus fazia obra na vida deles e eles glorificavam a Deus. Não é isso, irmão? É tudo de bom. E nesse Monte Sinai, do capítulo 19 de Êxodo, Deus disse a Moisés: diga ao povo que ele tem visto o que eu fiz aos egípcios e como trouxe a mim como asa de águia. A águia é o tipo de Cristo em vários sentidos: sinceridade, visão, proteção, cuidado, prudência, sentido geral. E quando Israel saiu do Egito, Israel não fez um sacrifício, nem uma campanha para que o mar se abrisse. Isso é investimento. Está compreendendo? Moisés ergueu o cajado e o mar foi sim, mas ele abriu do lado contrário. Ele abriu do princípio do lado de lá para o lado de Moisés. Ele foi abrindo assim, ó. Isso quer dizer que não dependia de Moisés. Moisés estava ali como... estava compreendendo? Estava ali como influente dado por Deus, influência, o servo de Deus, mas quem fazia toda a obra era de graça. Glória a Deus. E assim sucedeu. O maná apareceu lá do céu de graça. Assim a nação era beneficiada de graça. E continuou. Mas quando chegou o momento da decisão, Israel vacilou. Quando você não presta atenção na palavra, Deus não tem por inocente aquilo que ele fala. Ou a pessoa, ela sabe que ela ouviu, e ela sabe que ela respondeu ou concordou, mas é preciso entender que a pessoa tenha aquilo que Deus deu. Um bom senso de compreensão, de agradecer, conhecer a Deus com verdade. E não conhecer a nós como se fosse Deus. É o que aconteceu com Israel sobre a troca da lei, da graça para a lei. Aqui ainda dá um tempo ainda, vamos para o livro de Êxodo 19. Êxodo capítulo 19, aquele versículo 4, 5, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Depois de Gênesis, tem um livro de Êxodo. Isso. Por isso que muitas pessoas não veem o ensinamento, mas também quando começa a falar, aí não é julgamento, é discernimento. Solta pecado à vontade e o povo aceita e bate palmas. Quando está pregando sacrifício referente à lei, e o povo aceita, levanta a mão e esse perigo grave, porque aí nessas alturas o sacrifício de Cristo
lá no Calvário foi cancelado através dessas atitudes. Então não vale nada o sacrifício de Cristo para as pessoas que vivem regozijando sobre a lei. Contrário? Pode ler aí numa mesma, irmã Cida, mesmo? É o versículo 4 nós ganhamos mais tempo? 5. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Isso. Vós tendes visto que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águias, e vos trouxe a mim. Agora sim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus conselhos, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E ele tinha dado a quem? Abraão, como nós lemos lá em Gênesis. Agora o versículo 6. Versículo 6. E vós vencereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que vos falarão aos filhos de Israel. Isso é uma demonstração de seguimento à promessa de Abraão. Nada de regime da lei. E Moisés estava como intermediário entre Deus e o povo. Versículo 7, a irmã minha pode completar. E veio Moisés e chamou aos anciãos do povo, e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Agora veja bem, resposta que agradava a Deus, ou a resposta errada que dava o direito de trocar a alegria de Deus para a ira. Versículo 8. Uma voz lhe disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Daí para frente, irmãos, o tempo não é tão assim, muito extenso. Daí para frente, Deus ficou irado. Quando o povo disse assim, não tem pessoas que dizem, eu vou fazer. E eles não fazem não usam a palavra permissiva. O versículo 8, todos que examinam a palavra, inclusive um fundamento apostólico, profético, até mesmo ministério dos anjos, é conhecida essa atitude, essa resposta do povo como a troca da benignidade de Deus, a bondade conservada de Deus ao povo para a ira de Deus. Aí entrou a lei. Se for mencionar aqui, vai até amanhã. É relacionado aos detalhes que trouxe a lei. Quando a lei, que o Senhor disse aqui no versículo 15, no mesmo capítulo, disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, não toqueis em mulher. Isto é, a sensibilidade, até a atitude, relacionamento do casal já ficou restrito. Coisa que não é restrito no princípio da criação. Agora entrou a lei, 3 dias antes que chegasse Deus no Monte Sinai para entregar a lei, irado com 10. Aí quando o povo disse tudo que Deus falou, faremos, então Deus chama 10.000 anjos e relata a atitude do povo. Entregou a lei, 10.000 anjos. O que você fala, Deus relata aos anjos. Por isso que no momento que a pessoa aceita Cristo, é relatado aos anjos. E os anjos se alegram. E sempre que você peça, Deus manda anjos para proteger. E quando você passa para Cristo, ou que você morre salvo, ele já tem a comitiva de anjos que leva para
para o paraíso, chamado terceiro céu. Então Deus chamou 10.000 anos e relatou a transgressão do povo, lei por obras, ou obras por lei, fazer para receber. Daí para frente é que veio esta contramão do povo, e o povo agora estava debaixo da ira de Deus. Aí Deus retirou o quê? A fé, para provar para o povo que aquela atitude estava errada. E quando a pessoa está na obra, primeiro ele usa a fé, mas essa fé é falsa. A fé só é verdadeira quando a pessoa entende que Deus deu e ela vai fazer. Mas a fé que interpreta, eu fiz e Deus me deu, eu fiz e recebi, é uma fé falsa e ela é anulada. Não tem virtude, porque quem está aparecendo primeiro como progenitor, princípio, é o ser humano e não o Criador. É bom que estude a palavra para ter uma vida bem sucedida. Daí para frente veio mortandade, veio competição de reis, de irmãos com irmãos, mortandade de jovens prematuro, antes do tempo, e veio também o poder mais alto da vanglória. Sabia? Agora veja bem, quando Abraão recebeu, não recebeu o que Israel recebeu 430 anos depois que Deus falou com Abraão. Israel não recebeu o que Abraão recebeu, mas Israel foi oferecido, ou seja, foi exortado por Deus a prosseguir dentro da promessa de Deus. Naquele período, aí entrou a lei por obras. Aí veio a palavra maldição. Foi trocada a bênção pela maldição. Mas alguém pode falar assim, então a lei é tão ruim que leva o homem à maldição. Não, a lei é tão santa. A lei é tão pura. A lei, ela é tão real. E sem falha alguma, e somente Deus pode cumprir. Compreendeu o que está o segredo? Então eles assumiram algo que somente Deus poderia fazer, que é o cumprimento da lei sem falhar um. Você pode analisar bem, registrado na história e na Bíblia, que Deus entregou para Israel, pelo ministério dos anjos, entregou a Moisés, entregou a Israel, 603 regras para cumprir e não quebrar nenhuma para que eles pudessem ser justificados. Dá para cumprir? Você vai dizer para alguém, tira esse relógio daqui, coloque ali, muda esse púlpito para lá, tira aquela caixa para cá, muda esse quadro dali, pega aquela cadeira, põe lá, pega a mesa que está lá atrás ali, de uma só vez. O que você vai fazer primeiro? A primeira coisa que a pessoa vai fazer é ficar atribulada, e não são poucos que vivem atribulados. Então, ser temente a Deus, mas sem entendimento. E aí se torna, em vez de tornar libertos, se torna escravo da lei. Mas só que isso é uma quebra de regras, é uma quebra de aliança. Foi a quebra
da aliança de Abraão. Já tinha havido a quebra de aliança por Adão. Já tinha visto a quebra de aliança através do ministério da inocência, da consciência, que a natureza está assim por causa dessa quebra de aliança. Não quis sair. A terra sendo retalhada e a humanidade em pânico. Quebra de quebra de aliança. E assim, o povo de Israel passou a ser pressionado pelo próprio Criador, porque eles assumiram aquela obra. Mas só quando as alianças foram quebradas, quando o homem quebra a aliança, Deus quebra o plano? Não. Porque o plano que Deus fundamentou em Abraão não foi só Deus dizer assim, ó, eu vou te abençoar, como eu tenho dito. Não, Deus disse assim, ó, eu juro pela minha pessoa, que é a maior de todos, o Deus do universo e tudo, juro que se houver quebra de aliança, o meu plano ainda continua. É a nossa saída. Compreenderam? Aqui o plano está quebrado. O plano não, a aliança Adão que está quebrada no Monte Sinai. Mas o plano de Deus não está de pé. Depois que terminou o Monte Sinai, até chegar no ministério de Malaquias, depois passou para João Batista, aí veio renovo novamente. Esse período aqui é esse aqui. Agora nós estamos aqui, nós estamos nesse período do Monte Sinai, ou estamos nesse período do tempo de Abraão, referente fé, ou estamos aqui no tempo de Cristo? Mas o período de Cristo é a mesma proposta que fez Abraão. Aonde está o Sinai? Onde está a lei? No isolamento. Mas quando a pessoa pega esse que está em isolamento, Moisés morto, que traz agora para a graça, a pessoa cancela a morte de Cristo e ela não tem visto. Eu não sei, Deus revelou a campanha para a bênção, mas a Bíblia diz que é de graça, já está revelado na Bíblia, é de graça, não é fazer para receber, é receber para fazer. Então, essa questão de a Bíblia nos revela, como outros, Deus me revela, é uma contradição completamente inversa do que a Bíblia diz. Agora, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, ele não usou a lei, não usou o Sinai, obras. Ele chegou na casa de Zaqueu e disse: hoje veio. Por quê? Tem em Lucas 19, 9, se quiser olhar, né? Está lá como Jesus disse, então ele está aqui. Porque esse também é filho da promessa, da graça, sem obras primeiro. Agora eu salvo, depois eu vou aplicar a obra de graça para que vocês sejam as minhas testemunhas. Glória a Deus! É testemunha pelo que Deus fez, não é testemunhar pelo que você fez. Jesus revestindo o povo, fazendo a promessa do revestimento lá no Monte das Oliveiras, onde subia, disse: e eu vos revestirei com o meu Espírito, e vós sereis minhas. Testemunhar, você só tem a dizer o que Deus fez, não o que você fez. Mas o que se vê, eu fiz um número de dias aí, um número fechado. Aí Jesus dizendo: olha, não preocupeis com o dia de, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia o seu problema. Nos facilitou plenamente a vida com Ele, nos isentou das
responsabilidade do sacrifício. Deus, biblicamente falando, não revela sacrifício aqui. Quero, ainda daqui a pouquinho, vamos terminando. Abra a nossa Bíblia no fim da lei, Malaquias. Isso é lei, não é fé. O tempo de Malaquias era o tempo da lei, não da fé. Por isso que Malaquias diz: vós que me roubais és toda a nação, uma nação só.